Olá, boa noite a todos, a paz esteja convosco. Hoje nós damos início ao segundo dia do estudo sobre a sexualidade no casamento, né? E hoje eu vou falar um pouco para vocês, para quem não conhece, eu casei, eu tinha 15 anos, né? Eu já ia fazer 16. Então, era jovem, mais jovem, mas eu já sabia o que eu queria, né? E quando eu casei, como eu falei no primeiro, no primeiro estudo, eu não tinha aquela responsabilidade de dona de casa, de esposa, né? Não que eu não gostasse do meu esposo, pelo contrário. Eu me lembro quando um dia eu orei e falei, Senhor, eu quero alguém que cuide de mim, alguém que me ame, porque eu vim de uma família desestruturada, né, onde casamento não deu certo, regiões onde eu morava que tinha muitos divórcios. Então, eu não queria aquilo para mim. Então, quando eu orei a Deus pedindo um homem que me desse que me desse amor, que me desse carinho, que cuidasse de mim. E assim Deus me honrou, porque tudo aquilo que nós pedimos no nome dele, crendo, ele nos abençoa. Amém? Então, esse estudo que Deus tocou no meu coração de eu fazer sobre a questão da sexualidade do casamento, é nós mulheres termos sabedoria, que nós temos sim que nos portar como serva, mas como serva do seu amado, como serva do seu esposo. E lá em Provérbio, capítulo 5, versículo 17 e 18, que falam: Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e se alegre-te com a mulher da tua mocidade. Então, quando eu me vi casada, eu me vi com uma responsabilidade que eu não queria aquela responsabilidade. Só que, atenção, você que está vivendo uma vida assim parecida, a gente não se dá conta. A gente acha que tudo é normal, a gente acha que não tá tendo problema nenhum, que tudo tá perfeito. Mas aí é onde a gente se engana, é onde a gente vai dando abertura, vai dando entrada, né, para o inimigo e entrando. O que é o inimigo? Você acaba não dando atenção necessária para o seu esposo, para sua esposa. Você acaba ficando cansado. Você tem desculpa para tudo. E você acha que tá bem, mas não tá bem. No meu caso, eu vou contar um testemunho para vocês, que é assim, eu comecei a sentir a palavra não é nojo, mas eu sentia assim repúdia, né? Quando o meu esposo chegava perto de mim, me dava uma irritabilidade, me dava uma raiva. Eu não queria ele perto de mim. Só que ao mesmo tempo que ele estava longe, eu queria ele perto de novo. Isso é espiritual. Hoje eu entendo todo o processo que eu passei, hoje eu entendo que era espiritual. Mas glória a Deus, aos 23 anos, eu me converti e eu quis uma mudança, eu quis mudar. Então, para o casamento mudar, nós temos que querer mudar. Nós temos que falar, não, eu estou errada, Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Então ali eu tomei quando me converti. Só que até eu me converter, meus amados, foram 7 anos, né? Porque eu casei com meu esposo, eu tinha 15 anos. Eu fui me converter aos 23 anos. Então, até lá eu ter essa maturidade, essa sabedoria demorou. Só que Deus já tinha um propósito na minha vida.
Deus não ia me abandonar. Lá em cima, eu creio que Deus olhou para mim e falou: serva minha, eu não vou te abandonar. Então, por mais que o inimigo tentasse, ele não conseguia. E glória a Deus por isso, pela vida do meu esposo, que foi tão paciente comigo, que não me abandonou, que ficou ali comigo. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Deus tinha um propósito em não destruir, de não permitir que Satanás destruísse a minha família. Isso é muito lindo. Antes de eu vir até aqui e fazer esse estudo sobre a sexualidade do casamento, eu orei, eu jejuei, porque eu sei que é difícil falar sobre isso. Mas as minhas experiências, o meu testemunho vai ajudar muitos que vão ver esse vídeo, que vão assistir esse vídeo, que muitas das vezes estão passando a mesma coisa que eu. Vou contar uma situação para vocês que o meu esposo, ele foi jogar bola e o nosso filho era pequeno, tinha 2 anos, não chegava a 3. E deu uma louca em mim, eu peguei, arrumei as malas. Quando o meu esposo chegou, eu falei para ele: da onde você me tirou, você vai levar. E meu esposo sem entender nada: mas como assim, Eliane? Tá tudo bem? Você tem outro? Porque isso não é normal. Eu falei: não, não tenho outro. Não quero mais. Foi uma coisa assim, gente, maligna. E ainda falei pra ele: da mesma forma que você tirou eu da minha casa, você vai levar novamente pra minha casa, da onde você tirou. E meu esposo, sem entender nada, levou. E quando eu cheguei lá na minha casa, que a minha mãe viu eu descendo, eu lembro como se fosse hoje, que ela virou pra mim e falou assim: o meu apelido é Branca, tá? Pra quem não me conhece, é Branca. Ela virou pra mim e falou assim: Branca, você tá fazendo algo errado. O seu esposo é um bom homem. Eu falei, virei pra ela: não quero saber, mãe, agora eu não quero saber de nada. Pra vocês verem o quanto eu estava transtornada espiritualmente. E ali eu não entendia que eu estava sendo usada, manipulada por Satanás. Só que Deus, ele não desiste da família. Então é isso que eu quero dizer para você que me assiste: não desista da sua família. Se você está sentindo ou vivendo algo parecido, essa sensação estranha, essa irritabilidade quando o seu esposo chega perto, isso é demoníaca. Então comece a orar, comece a jejuar e peça ajuda a Deus. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu esposo não desistiu de mim. Todo dia ele ia na minha casa, e é longe. Meu esposo morava no lugar e eu em outro. Mas todo dia ele ia na minha mãe para falar comigo. E ali Deus foi quebrantando e nós voltamos. Não ficamos muito tempo. Foi uns 3 meses só que nós ficamos separados. Só que o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não podemos deixar o nosso dever matrimonial, né? A vida sexual, desde que seja feita dentro da palavra de Deus, que não saia fora. Isso é vida, é prazer. Deus criou o sexo porque é bom, é onde une o casal. Então eu não tinha uma vida sexual ativa. Então o que Satanás usava? Ele usava para que eu saísse, desfizesse o meu casamento, a minha família que Deus me deu. Coisa que eu não tive. Tanto é que eu fui criada por outra pessoa, não fui criada com a minha mãe, né? Nós viemos para São Paulo, eu tinha 9 anos de idade. E de lá para lá é outra pessoa que me criou. Então eu não tinha uma base familiar, eu não tinha uma estrutura familiar. E Satanás queria destruir.
a minha família. Então, o que eu quero dizer? Quando Deus fala que une um homem a uma mulher, uma só carne, é isso. No mundo espiritual, quando a esposa e o esposo, eles estão unidos, fisicamente e espiritualmente, trevas nenhuma tem poder. Então você que tem aí se abstendo de não ter suas relações íntimas com seu esposo, volte correndo, porque isso é abertura para Satanás. Como o apóstolo Paulo falou, se você precisa ficar um tempo longe do seu esposo, que seja com permissão dele, que você ore e você fale com ele. Porque ali você dá abertura para Satanás vir e começar, não só na sua vida, como a do seu esposo. Usando mulheres, homens, o espírito da pombagira. Amém? Amanhã a gente tem mais, né? Nós estamos no segundo dia. Então hoje eu quero dizer para você, não se afaste do seu esposo. Claro que tem as particularidades, mas não se afaste. Que Deus fale mais do teu coração. Que você cresça na graça de Deus. Que você cresça no Espírito Santo. E que esse estudo, ele venha só agregar, que ele venha te edificar, que ele venha te restaurar. Amém? Comente, compartilhe. Faça essa mensagem alcançar outras pessoas. Porque a gente está vendo muito casamento se desfazendo. Porque não estamos sendo sábias. Sabedoria é uma virtude que nós pedimos todos os dias. Senhor, nos dá sabedoria. E você vai viver um casamento feliz. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amanhã tem mais. Que Deus abençoe vocês.